Salve pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Rodrigo Grolli, estou aqui com o meu amigo Marcos. Ah, não, o Keller tá de folga dessa vez. E aí, pessoal, como vocês estão? Então, hoje sozinho estou aqui. O Keller, o Keller voltou para as aulas, né? O governo do estado mandou que todos voltassem para as aulas e ele está reorganizando seus horários. Então, desta vez eu farei a gravação sozinho, até porque é uma gravação de um tema muito específico que foi pedido pela nossa amiga Mônica do Mystical Empire, a loja de tarô que nos atende. Então, se você quer saber aonde que a gente consegue esses tarôs malucos, é só falar com a Mônica no canal dela do Telegram, dá uma olhada no canal para ver o que ela tem de estoque e você pode trocar ideia diretamente com ela e ela sempre tem um preço bacana e muita coisa legal para a gente. E ela me perguntou uma coisa muito, aliás, uma dúvida que tem atingido muitas pessoas, que é, vocês estão vendo esses caras aqui? Heaven and Earth, edições em kit, 2 kits, só que esses 2 caras são diferentes, certo? Então, vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes, cara, assina o canal, clica no sininho, dá like, manda esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de tarô também, faz tudo isso aí que a gente sempre pede para vocês fazerem, tá? E o que acontece? Por que eu estou mostrando para vocês 2 caixas do Heaven and Earth? Estou dizendo que essas caixas são diferentes, certo? Pessoal, antes de mais nada, vocês precisam entender uma coisa. A Lo Scarabeo é uma empresa italiana, com sede em Turim, que é um dos maiores produtores de tarô do mundo, certo? Quem são os outros grandes produtores de tarô no mundo? A gente tem a OS Games, nos Estados Unidos, a Llewellyn, que também é uma empresa americana, que tem alguns títulos, e a Cartamundi, a antiga AG Miller, que hoje se tornou a AGM Urânia, depois que ela foi comprada pela Cartamundi, tá? Que é um dos maiores produtores de baralhos em geral do mundo, tá? Por exemplo, sabe aquele baralhinho de truco que você compra na padaria do lado da tua casa, que é de uma marca muito famosa e muito antiga no Brasil? Esta marca muito famosa e antiga, já há uns 10 ou 15 anos, também foi comprada pela Cartamundi. Ela também é uma multinacional. Então, a Cartamundi hoje é uma empresa que opera em muitos países, com alguns com nomes diferentes, mas que é talvez um dos maiores produtores de baralhos do mundo, certo? E o que acontece? Lo Scarabeo, que é a produtora deste cara aqui, certo? Empresa europeia, que normalmente faz as suas impressões na Itália, Alemanha ou Bélgica. E como é que eles vendem isso nos Estados Unidos ou em outros países do mundo? Através de distribuidores. E quem é o distribuidor Lo Scarabeo nos Estados Unidos? A Llewellyn, que também é um produtor de tarôs, certo? Porém, o contrato da Llewellyn com a Lo Scarabeo é um pouquinho diferente. A Llewellyn tem os direitos de produzir os próprios baralhos. Então, ela não depende, por exemplo, da Lo Scarabeo fazer as impressões e mandar para os Estados Unidos. Ela tem o direito de fazer impressões ela mesma. Só que, diferente da Lo Scarabeo, as impressões da Llewellyn são feitas na China. Então, eu tenho aqui 2 baralhos. Um, que é este aqui, que é o meu baralho, certo? É um Lo Scarabeo europeu. Impresso, se eu não estou enganado, este aqui... Não está aqui, mas se eu não me engano, a impressão deste aqui é feita na Bélgica. E eu tenho este outro cara que a Mônica me mandou, que é um Heaven and Earth Llewellyn, impresso na China. E a grande dúvida que tem pegado todo mundo aí é, será que são iguais? Será que existem diferenças entre a impressão Lo Scarabeo europeia e a impressão chinesa? Bom, a gente sabe que isso já é uma característica de mercado, tá? Que as impressões chinesas evoluíram muito nos últimos anos, tá? Lá no começo dos anos 2000 ainda era nítido, as impressões chinesas eram meio porcarias, mas o setor gráfico chinês evoluiu bastante, tá? Tanto que, por exemplo, um outro segmento que eu gosto bastante, que inclusive não dá para ver aqui, mas tem ali uma certa meio de board games, e hoje é quase consenso no mundo que a maioria dos board games é produzido e impresso na China, e eles têm a qualidade muito legal, muito bacana. Mas o que acontece com os baralhos de tarô, certo? Então, eu vou abrir e vou comparar esses 2 decks para a gente ver o que tem de diferença entre eles, certo? Bom, o que a gente tem aqui, certo? Edição europeia, edição chinesa, tá? Em termos de produto em si, de package, né? De
enfim, do pacote em si, certo? É a mesma faca de impressão, certo? A mesma faca, a faca de caixa, tá? Então as duas caixas são exatamente iguais, o papel é exatamente o mesmo, tá? E observando diretamente, você não vê diferença, por exemplo, no invólucro, tá? Inicialmente eu achei que tinha uma diferença porque ele tem um alto relevo aqui, mas depois reparando bem eu vi que também não tem. Cara, mas como é que você sabe então qual é chinês e qual é o europeu? Pelo código de barras, certo? O código de barras, a edição americana da Lelin está printed em China, certo? O produto em si, eu dei uma olhada no livro, em linha geral, eu cheguei quase que à conclusão que talvez o livro não fosse impresso na China, tá? Eu procurei aqui dentro do livro para saber se de repente todos os livros não são impressos na Europa e eles só distribuíssem uma parte para a Lueli, porque os livros, a princípio, são iguaizinhos, tá? Eu não descarto essa possibilidade de que ou todos os livros sejam impressos na China ou todos os livros sejam impressos na Europa, porque por padrão de produção, né, por planejamento de produção, quando a gente fala de livros, talvez seja muito mais fácil você fazer uma impressão unificada, tá? Mas como o livro não tem um identificador de aonde ele foi impresso, eu não vejo tanta diferença entre eles, tá? Inclusive de cores aqui, para mim eles são exatamente iguais. Eu aqui praticamente eu quase já misturei aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí, o baralho. Vamos lá, vamos pegar a carta frontal aqui dos dois. Tá? Pessoal, também explorei e não vi diferenças, por exemplo, na gramatura, tá? Ou especificação de papel. O acabamento também, o mesmo verniz brilhante nos dois baralhos, então eu não vi diferença nas cartas, tá? O que eu reparei como diferença, que é uma coisa que provavelmente vocês não vão conseguir ver no vídeo. A edição, o verso, tá? Porque na frente, para mim, é extremamente similar, mas no verso, a edição europeia é um pouquinho mais puxada para amarelo. O verso da edição chinesa é um cinza bem neutro, tá? Na edição da Europa, ele tem um pouquinho mais de carga no amarelo e talvez um pouquinho mais de cia, que deixa ele com um tom levemente esverdeado, tá? Isso, para mim, é a única diferença visual. Bom, pessoal, outro experimento que eu fiz aqui foi tentar dar uma analisada nos dois baralhos com conta-fios para ver se tinha alguma diferença na retícula de impressão. E, mesmo com conta-fios, eu não vi diferença nenhuma, tá? Não tem, então, assim, papel igual, impressão igual, pegando o deck todo aqui, um outro indicador, por exemplo, que as gramaturas poderiam ser diferentes, seria o fato de o deck inteiro ficar com tamanhos diferentes. E não tem. Eles são exatamente iguais, tirando o meu Escarabeu, que é mais antigo e está um pouquinho mais batido, já está um pouquinho mais bazucado, né? Mas ele pressiona para eles exatamente o mesmo tamanho. Então já é um indicador que a gramatura também é exatamente a mesma. Ou seja, no meu ponto de vista, a produção da Europa quanto a produção chinesa são exatamente iguais. Muitas vezes é comum, inclusive, no caso de grandes empresas, que quando acontece este tipo de produção partilhada, né, o mesmo produto é produzido em diferentes fábricas, que exista um inspetor ou um produtor gráfico que vá até as unidades onde o produto é fabricado para garantir que ele mantenha as mesmas características, tá? Então, assim, analisando friamente, não tem diferença nenhuma entre o produto, o Heaven and Earth, né, os baralhos da Escarabeu impressos na Europa e na China, tá? Bom, mas lembrando também que eu analisei o Heaven and Earth, tá? Pode ser que, sei lá, algum outro baralho, algum outro kit tenha características específicas que, sei lá, a caixa americana seja um pouco diferente ou algo do tipo, tá? Mas para o Heaven and Earth,
não tem diferença, certo? Então, lembrando, este aqui é uma edição em kit, tá? Kits da Alois Carabeo vem com o livro explicando a simbologia selecionada pelo autor. Livro do Heaven and Earth, por acaso, é um dos mais interessantes da Alois Carabeo, tá? Tem alguns kits da Alois Carabeo aqui que os livros são meio... não precisava, né? Mas o do Heaven and Earth, em particular, é bem interessante, tá? E o Heaven and Earth, que é ilustrado pelo chinês Jack Sephiroth, que também é o cara que está ilustrando o Tarô Rúnico, que deve sair aí até o fim do ano pela Alois Carabeo. Então, a gente vem em duas edições, uma edição em kit, uma edição só o baralho, que vem numa caixinha rígida também, inclusive o meu não está aqui, mas vem com um livretinho, que aliás é um belo livrão, tá? O meu já não está mais aqui, porque o meu, a Mônica, além deste baralho, me mandou para testar isto aqui, que é um casezinho para tarô. Então, tá aqui o meu Heaven and Earth. Mas, se você tinha dúvidas se a edição chinesa e a edição europeia eram diferentes, não são, certo? Então, não importa se você tem uma edição, a não ser que se você queira muito, fala, não, mas eu quero a edição europeia. Então, ok, mas os dois são virtualmente iguais, certo? E esse é um baralho que tem lá com a Mônica no Mystical Empire, certo? Então, você pode procurar a Mônica pelo Telegram, no canal que está aqui, e trocar uma ideia com ela, e ela manda aí para o Brasil todo, beleza? Então, esse foi o Leaf Tarot deste mês, e para o mês que vem, teremos mais um outro comparativo também. Esse de um tarô muito querido por muitos estudantes de ocultismo, certo? Então, eu vou comparar também duas edições de editoras. Será que de editoras diferentes? Deixamos aí. Antes de terminar este vídeo, tem algumas outras informações. Andei fuçando mais um pouco nesses baralhos e eu encontrei a localização da gráfica que imprimiu os livros, chamada TGS Paper Products. E olha que interessante, as duas edições têm o livro impresso no mesmo local. E aí vem a minha questão chave. Por que uma empresa mandaria duas edições diferentes para uma empresa só, no livro, e o resto do baralho não? Sendo que a TGS é uma empresa americana, mas a caixa do Heaven and Earth, a edição dela ali, diz que ele é impresso na China. Uma outra curiosidade sobre o mercado gráfico americano hoje em dia é que muitas dessas gráficas são só basicamente escritórios e as impressões em si são feitas na China. Eu andei olhando até no Google Maps para ver aonde é essa TGS e eles realmente são um galpão. Porém, acho que não é um galpão tão grande a ponto de ser usado para impressões offset. Me parece um galpão que seria mais usado para impressões digitais ou até suportaria uma ou duas offsets para uma demanda local. Como os dois livros foram impressos pela TGS, eu acredito agora que estes dois baralhos foram impressos na China, que talvez seja uma única tiragem, o que faz muito mais sentido em termos de produção, e só uma entrega, né? A parte logística é que leva uma parte para os Estados Unidos, uma parte para a Europa. Talvez a parte americana já saia, inclusive, a parte americana saia com um código de barra específico, a parte europeia saia com outro código de barras. Porém, hoje, tendo a acreditar que se trata de uma tiragem só. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Assine o canal, curte, compartilha, clica no sininho e apoie-nos em catarse.me/leafrod, certo? A gente chegou a fazer alguns programas de review de tarô há um tempo atrás, depois paramos, porque era um programa a mais e ele virou uma meta do nosso financiamento coletivo. Então, vamos fazer esses dois programas especiais, que são de comparativos, mas não vamos fazer o review dos baralhos em si. E se você acha que seria legal a gente ter um programa a mais por mês com review de baralhos, nos apoie, que assim que a gente bater a meta, começaremos a fazer este programa novo e com várias surpresas especiais para você que nos apoia.
tá? Lembrando que você aqui, quem é apoiador também, consegue assistir as gravações do podcast ao vivo e colocar suas dúvidas e falar com a gente diretamente pelo canal do Telegram, certo? Então, nos apoie, faça parte dessa comunidade de estudantes que é o Lupus em Fábula. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.